O sal ele aumenta a chance de enrijecer os vasos, né? Se a pessoa tem predisposição para hipertensão, aumenta a Vamos falar chance da de hipertensão, então, já que você está falando. Vamos, Explicar só para a gente entender, nós amadores, né? O que é hipertensão? A hipertensão é a pressão alta. Então, é a pressão mais alta dentro dos vasos sanguíneos de toda a circulação. Então, você imagina o seguinte, imagina que você tem lá a circulação de água na tua casa. Então, você abre a torneira, a água circula nos canos com uma pressão X lá, sempre a mesma. Se eu começar a abrir muito o registro, ou seja, dar uma pressão muito maior nos canos, vai chegar num limite que o cano não aguenta, é o limite físico dele. Então, os nossos vasos é a mesma coisa. A hipertensão, ou pressão, hiper significa alta, pressão, tensão, pressão. Hipertensão é pressão alta. A pressão alta é uma doença que 95% a causa é genética. A pessoa traz predisposição genética disso. Existem algumas outras causas de hipertensão que seria aqueles 5, 10%. Aí é problema endócrino, ou seja, de hormonal, problema de algum funcionamento diferente. Mas vamos falar da genética, que é 90% dos casos. Esses pacientes, eles têm uma predisposição genética, então, ou seja, a maioria tem ou pai, ou mãe, ou irmão, ou às vezes a família inteira, tio, avô, todo mundo com hipertensão. E o hipertenso é mais propício também a ter um infarto? Então, o que acontece? Esse indivíduo ele tem uma chance maior de desenvolver hipertensão. Alguns vão desenvolver com 20 anos de idade e outros com 70, né? Obviamente, aquele que desenvolver com 20 ele é mais grave, porque começou desde cedo a pressão ser mais alta dentro da circulação dele. Então, num determinado momento, o organismo dele perde um pouco aquele controle sobre a pressão com que o sangue circula. Então, é como se, voltando para casa, como se o organismo começasse a aumentar a pressão do registro da água. E como normaliza isso, doutor? Olha, normaliza principalmente com medicamento, né? O principal tratamento é medicamento. A gente sempre fala o seguinte, hipertensão não tem cura, hipertensão tem controle. Assim como a maior parte das doenças que a gente trata, infelizmente, a gente não cura, a gente controla. Hipertensão, diabetes, colesterol, tudo isso a gente controla. Então, a hipertensão, ela tem, como é que ela melhora? Com medicamento, com controle de peso, com melhora do estilo de vida. Então, você melhorando a alimentação, que nem você falou. Se o indivíduo já tem uma pressão um pouco alta, você diminui o aporte de sal, o sal tende a subir a pressão. E fazer também alguma atividade física, né, doutor? Controlar. Uma atividade física ajuda. Se ele é obeso, se ele perder peso, tem uma chance a controlar a pressão. Então, na verdade, não é só o remédio, é o remédio e uma série de fatores para ajudar tudo, ele. né? Tem perguntas chegando para o senhor Vai aqui. falar. Maria de São Mateus. Doutor Hélio, às vezes meu coração dispara do nada. Isso é algum problema? Pode ser, Maria. Tem que ver como é que é esse disparar do teu coração, que a gente estava conversando agora há pouco com a Dani. Quer dizer, provavelmente um tipo de arritmia, que pode ser benigna, pode ser causada por uma série de coisas, eu não sei a idade dela, mas pode ser desde algum problema hormonal, desde hipertensão pode causar arritmia, quer dizer, a hipertensão, como a gente estava falando, ela é tão insidiosa, ou seja, ela é meio camuflada, então ela demora para dar sintomas. E às vezes o sintoma pode ser um pouquinho de palpitação, um pouquinho de inchaço no pé, um pouquinho de dor de cabeça, entendeu? Então, a taquicardia, se você sente essa arritmia, é importante procurar o cardiologista e tentar definir qual que é essa arritmia. Pelo menos vai analisando, né, doutor? O que Exatamente. E meu médico está um pouquinho resfriado. Eu tô terrível. Vou te indicar um médico, viu, doutor? Eu não conheço nenhum bom. Nenhum bom? Só todos, né? Doutor Hélio, a Francisca do Rio de Janeiro. Doutor Hélio, como eu faço para prevenir a hipertensão? Pois a minha família inteira tem. Essa é uma pergunta legal, Francisca. Eu acho o seguinte, você quer prevenir hipertensão? Primeiro, você tem que tentar fazer o diagnóstico rápido para saber se você já é hipertenso. A gente sabe que hoje só 25% das pessoas que têm pressão alta tratam direitinho. Muitas porque não sabem, outras porque acham que não precisa tomar remédio. Então, a primeira coisa, vai no cardiologista ou num clínico geral, meça a sua pressão, ele vai examinar direitinho e ver se a pressão é alta. Se a pressão for alta,
aí você vai ter que mudar o teu estilo de vida, não sei como é que é a tua vida, vai ter que controlar outros fatores, que pode ser hormonais, pode ser peso, ver se você tem diabetes ou não, que é outra coisa que pode aumentar a pressão, controlar a quantidade de sal, quer dizer, todos esses fatores alimentares e de estilo de vida, para você tentar não ter a pressão como a tua família tem. Se tiver mesmo assim alta, você vai ter que tomar remédio e direitinho o resto da vida para controlar. Ai, odeio essa frase, o resto da vida. Mas Nossa, é melhor, complicado, mas né? é melhor que esse resto seja longo. Não, mas é, né? O resto da vida. Ai, eu que o diga, né? Estou tomando remédio, eu perguntei pro meu médico, estou aí agora. Ah, relaxa, esse negócio de beber, nunca mais, assim, não vou te falar o resto da vida não, né? Mas, por enquanto, um bom tempo você esquece tudo. Um bom tempo é bom, hein? Ótimo, nem para brindar mais eu posso. O Caio da Lapa, doutor Hélio, a minha mãe tem pressão muito alta. O que eu faço com ela se ela passar mal? Pois eu não conheço os primeiros socorros. Bom, primeiro, eu acho assim, a gente tem que esperar a tua mãe passar mal. Então, a primeira coisa, não sei se ela está passando no médico para fazer controle. Se ela não tiver, antes que ela passe mal, porque a pressão arterial, para começar a dar sintomas, às vezes leva muito tempo. E o primeiro sinal pode ser um infarto, um derrame, alguma coisa mais grave. Nem sempre ela faz a paciente passar mal, porque o nosso organismo ele vai se adaptando à pressão cada vez mais alta. Então, assim como eu posso começar a passar mal com 14/10, por exemplo, que é uma hipertensão leve, tem gente andando na rua com 20/12. Nossa. E andando na rua sem sentir nada. E não dá para a gente saber como é que é a tua mãe em termos de adaptação. Então, primeira coisa, leve sua mãe num clínico no cardiologista, veja se é hipertenso mesmo ou não. Se for, já comece um controle para deixar essa pressão mais baixa, para ela não passar mal. Se ela começar a sentir alguma coisa que você não sabe o que é, dor de cabeça, falta de ar, cansaço, escurecimento de vista ou turvar a vista, que são sinais iniciais, geralmente, da hipertensão, vai para o hospital mais próximo e peça para ter entendido o mais rápido possível. Doutor, a Luana aqui de São Paulo. Eu tenho pressão baixa, mas eu posso sofrer de hipertensão algum dia? Eu não sei quantos anos a Luana tem. Né? Começa a mandar a idade, viu, Mas gente? Vamos fazer uma pergunta aqui, já manda a idade para entender. Pode sofrer de hipertensão um dia? Pode. Porque, se Deus quiser, a vida vai ser muito longa. Então, um dia pode sofrer de hipertensão, mesmo tendo pressão baixa agora. Mulheres, pelo nome Luana... Eu tinha pressão baixa, doutor. Então, pelo nome Mas eu tive Luana, ela AVC, deve ser jovem, né? Você também. Quer dizer, você... O que leva? Minha pressão Não, sempre foi mas baixa. você tem pressão baixa. Baixa. Né? Mas o teu AVC não é de origem de hipertensão. Trombose hemorrágica é diferente. É outra coisa. Foi a trombose é diferente, não é causado por hipertensão. Agora, a Luana, por exemplo, o nome dela, provavelmente ela deve ser jovem, né? Luana não é um nome de gente de mais de 60 anos. Então, a mulher jovem, a maioria é normotensa, ou seja, tem pressão normal para baixo, como é o teu caso com 27 anos. Obrigada. Né? Então, a Luana, assim como a Nani, que são meninas jovens, tal, início da vida, Obrigada, a pressão é baixa. Mas com o passar dos anos... Não sei porque o Carlos está rindo ali na cozinha, Carlos. É grosseria isso, Você viu, né? Então, Eles não acreditam que eu tenho 27, ninguém. Eu vou trazer meu documento aqui, doutor, para provar. Traga. Viu, Carlos? Você me Eu aguarda. já vi o documento, é verdade. Já vi. Então, assim, com o passar dos anos, É a tendência. a tendência é a pressão Depende dos subir. seus hábitos também, né, doutor? Exatamente. Passar dos anos, né? E na mulher, principalmente quando ela entra na menopausa, a tendência é a pressão subir. E se ela tiver a propensão para isso. Então, a maior parte das mulheres começam a apresentar hipertensão depois da menopausa, porque o hormônio feminino dá uma certa proteção para isso. Então, tem que ficar esperto. Quer dizer, se a família tem várias pessoas com hipertensão, um dia você pode se tornar. Não quer dizer que vai ser, mas pode sim. Mas a prevenção é a alma do negócio, né, doutor? Sem dúvida. Isso é sempre bom. Olha, é muito bom te ter sempre aqui no programa. Volte à 1000 vezes, disposição. tá? Se não puder 1000, você vem a 999, tá ótimo. Tá ótimo, eu venho. Eu adoro com quando você vem todo esclarecer prazer. todas as nossas dúvidas, doutor. Poderoso, chiquérrimo. Agora só fica lá na Record, né, que eu vejo, né? Assisti outro dia meu médico, lá tudo bem. Poderoso, seu Twitter pra gente te seguir, porque um cardiologista a gente tem que seguir, né? Tem que ir atrás do homem do coração. É twitter.com/Hélio com H, Castelo com 2 L's.
Tem algum telefone, algum site, um e-mail que você queira deixar? Não, acho que só o Twitter mesmo. A gente não pode dar o telefone hoje. Pô, mas só ligar na produção, que a produção passa todos os porque contatos. o CRM não gente. permite. Por isso Twitter eu adoro, twitter.com/Hélio Castelo. Isso. Obrigada. É um prazer estar Eu tô aqui. te seguindo sempre, viu? Eu também te sigo. Imagina se eu não vou seguir um cardiologista, o meu cardiologista tem que te seguir sempre. Imagina, toda hora que o coração tem que estar É um bom. prazer, linda. Obrigada, tá? É sempre bom te receber. Obrigado.